Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos. Louva a Deus pela vida do nosso pastor Geraldo. Louva a Deus pela vida do pastor Robson. Pastor Robson. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome. Margarida. Louvado seja o teu nome. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Louva a Deus pela vida do irmão Robson. Agradeço a oportunidade que o irmão Robson tem me concedido. Eu sei da grande responsabilidade que é. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Osvaldo, grande evangelista que Deus tem levantado. Louva a Deus pela vida do irmão João, do irmão Geraldo. Eu louvo ao Senhor Jesus pela amada igreja que o Senhor tem colocado diante de nós. E que Deus possa abençoar grandemente cada um dos irmãos. É uma satisfação muito grande. Está vendo a irmã Margarida aqui? A irmã Margarida é um exemplo aí de perseverança, de determinação e de coragem. A irmã Margarida tem sido para nós um motivo de inspiração e de força. Que Deus seja louvado na vida da irmã. Eu creio que Deus irá fazer um grande avivamento na família da irmã. Deus tem um projeto e um propósito grandioso na vida da irmã. Jesus te abençoe, minha irmã. Eu agradeço aos irmãos todos, a irmã Lívia, o irmão Antônio, o irmão Loto. Deus abençoe, irmã Elisete. Eu não sei nem com que palavras nós possamos agradecer a vida da irmã. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de ser muito breve essa noite. A palavra que eu tenho para os irmãos é uma palavra pequena. Em poucas palavras, eu queria que o Espírito Santo de Deus transmitisse aquilo que tem para a igreja. Glória a Deus, Senhor. Se encontra em capítulo 17 de Lucas. Os irmãos que têm a vossa Bíblia, por favor, me ajudem. De Lucas, versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus tem um plano, meus irmãos, para essa igreja. Um plano grandioso para essa igreja. Daqui, dessa igreja, levantará um grande avivamento para essa região. Amém. Deus irá fazer um grande mover Glória a Deus. através dos irmãos. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 11. Vamos ler até o 18. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe. E levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando em alta voz, e caiu-se de joelhos e pôs o rosto em terra. E dando-lhe graças a este, era samaritano. Respondendo-lhe Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Amados irmãos, eu gostaria de frisar no versículo 15, ou melhor, o versículo 14, que diz que eles estavam indo no caminho. E quando eles estavam indo, que Jesus fala para eles ir apresentar os vossos corpos ao sacerdote, a Bíblia diz que no caminho, alguns já estão
vai dizer que no caminho eles foram purificados, eles foram curados. Amém. Senhor Jesus, fala conosco, meu Aleluia, Deus. Nós precisamos ouvir tua voz. Sim, nós meu somos Deus. carentes de ti, meu Deus. Sim, Pai porque a querido. tua palavra que nos dá força. Glória a a tua Deus. palavra nos dá esperança. Amém. A tua palavra nos dá edificação. Aleluia. A Bendito tua palavra, seja Senhor Deus. Jesus, é que cura, que restaura, que purifica, meu Pai, e que nos liberta, meu Pai, do todo mal, Senhor. A tua palavra nos diz, Senhor, que Glória onde estiver dois ou três reunidos, Aleluia. que faria presente, meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, Amém. venha colocar as tuas palavras em minha boca, Glória meu a Deus. Deus. Em nome Amém, de Jesus Cristo. Aleluia. Vai de encontro nesse momento, Sim, ó meu Pai Pai, querido. a vida, Senhor Jesus, de cada um familiar que não pode estar aqui esta noite, cada um de nossos membros, de nossa família, meu Deus, cada um que faz parte do corpo de Cristo, meu Deus, mas que não pode estar aqui, Senhor Jesus Cristo, derrama o teu poder, Aleluia. a unção, meu Pai, que o Senhor possa derramar, meu Pai, do teu Espírito sobre o teu Aleluia. povo, e que cura, que libertação, Em nome de que Jesus. restauração, meu Deus, venha ser, meu Pai amado, Glória a hoje Deus. visível no meio do teu povo, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus, podei assentar. Louvado Amém. seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui fala de dois grupos de pessoas, de samaritanos e de judeus. E nós estávamos vendo, aqui se tratava de um povo que vivia em grande conflito. Eles viviam em pé de guerra. E nós sabemos disso através daquela passagem da mulher samaritana. Quando aquela mulher samaritana, ela estava no poço tirando água, então Jesus pede para ela água. Quando Jesus pede para ela água, então a resposta dela é assim: como que você me pede água, sendo tu judeu e eu samaritano? Não sabe que nós não vivemos bem? Não sabe que nós vivemos em conflito? E assim então, a Bíblia diz, amados irmãos, eu queria nesse momento, queridos amados, abrir um parênteses sobre essa leitura em qual nós estamos lendo. Abrir um parênteses para que nós possamos refletir. É claro que eu não estou generalizando, eu não estou falando que todo mundo é desse jeito, mas se você for analisar bem, muitas das vezes quando nós caímos no hospital, quando nós vamos no hospital, que ali nós estamos doentes, nós estamos necessitados, nós estamos precisando de ajuda, e ali quando nós vimos, nós vimos os médicos cuidando de nós, vimos os enfermeiros cuidando de nós vivemos ali do lado de cada pessoa que ali está, cada pessoa está conosco ali, nós criamos um vínculo de amizade com essas pessoas, nós criamos um vínculo de afinidade com essas pessoas, irmão pastor Robson, mas aquilo é passageiro, porque logo que recebemos alta, porque nós criamos essa expectativa, porque nós estamos ali juntos, todos estão doentes e todos estão na mesma condição, todos estão na mesma situação. Amém. Mas com o passar do tempo, irmão Odisvaldo, que nós recebemos alta, nós não lembramos mais dos médicos,
Ele vai entrar numa aldeia. E que aldeia que é essa, meus queridos? A Bíblia diz que a aldeia é a aldeia onde ficavam os leprosos. Os leprosos ficavam num lugar isolado, fora da cidade. A aldeia é um lugar que onde ali os leprosos, quem dava o diagnóstico para os leprosos era o sacerdote. O sacerdote agia como se fosse médico naquela época. O sacerdote olhava para o leproso e falava assim: ó, você vai para o acampamento, você vai para a aldeia. Se ele tivesse com lepra, se ele tivesse com mancha no corpo e pelo rosto, ali então ele tinha que viver isolado. E a Bíblia diz que ali havia vários leprosos. Então eles se ajuntaram, eles se uniram. Quem sabe, irmão, Abias não tinha até judeus misturados com samaritanos, mas eles estavam na mesma condição. Eles estavam vivendo o mesmo drama. Eles estavam à espreita da morte, esperando a morte, porque leproso, ninguém aproximava de leproso, porque era imundo. Eles tinham que viver isolado. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus entrando na aldeia, Jesus então passa pela aldeia, e Jesus vai entrar pela aldeia, e certamente que a fama de Jesus já era bem conhecida, pois Jesus veio para todo. Jesus não faz acepção de pessoa. Amém. Jesus não veio para dominar o mundo com a força física, mas Jesus veio para morrer por eles. Jesus veio para morrer por nós. Aleluia. Aleluia! A Bíblia diz, amados irmãos, que no versículo 12, entrando Jesus, entra apenas a palavra de Jesus, é o suficiente para que eles fossem curados. Um lugar que ninguém entrava, lugar que ninguém passava por perto. Agora Jesus Cristo vai e entra na aldeia. Quando Jesus entra na aldeia, Jesus libera uma palavra. E quando Jesus libera uma palavra, aqueles leprosos são purificados. Louvado seja Deus. Então eu queria dizer para você nessa noite que apenas uma palavra de Jesus. Amém. Aleluia. Indiferente da situação que você esteja, indiferente do quadro que você apresenta, indiferente do quanto que você foi rejeitado e desprezado por muitos, pela sociedade, a Bíblia vai dizer que Jesus entra na sua vida, Jesus entra na sua vida, Jesus libera uma palavra para você e vai manifestar o seu poder sobre sua vida e dizer o quanto Ele te ama e o quanto você é importante para Ele. Amém. Glória. Aleluia. Aleluia! Bendito seja Deus. Não importa o quão você é desprezado, o que importa é que Jesus passa onde ninguém passa. Jesus entra onde ninguém entra, só para te curar, Amém. só para te, aleluia, só para te ajudar, aleluia, só para mudar a sua história. Bendito Louvado seja seja Deus. Deus. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Na Aleluia. sinagoga, irmãos, em Cafarnaum, ali Jesus expulsa os demônios de um homem possesso. E agora, amados irmãos, naquele mesmo lugar, aonde o corpo daquele homem era morado de demônios, a Bíblia diz que Jesus expulsa, aleluia, e ali Jesus passa a morar, fazer morada na vida daquele homem. Louvado seja Deus. Amém. Aquele homem agora passa a ter uma nova, viver em novidade de vida, passa a ter uma nova vida. Jesus entra na casa de qualquer um que aceita ele em seu coração. Aleluia. Jesus entrou numa aldeia onde ninguém poderia entrar. Bem. Jesus entrou num lugar onde ninguém poderia entrar. Jesus, então, amados irmãos, por pior que seja um pecador, quando ele decide chamar Jesus para morar, quando ele então começa a clamar por Jesus, esses leprosos começaram a clamar por Jesus, a clamar por misericórdia. A Bíblia diz, fala, Jesus então entra na casa daquelas pessoas que a qual Jesus é chamada por Jesus.
Zaqueu não queria cura, Zaqueu não queria ser rico, Zaqueu não queria isso, Zaqueu não... A Bíblia diz que Zaqueu queria apenas ver Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E foi o suficiente para que Jesus... Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus entrou na vida de Zaqueu. Jesus pode entrar na minha e na sua vida, meu querido, de uma vez, e arrancar aquilo que te faz ficar triste, aquilo que te faz ficar abatido, aquilo que te entristece, aquilo que te traz transtorno, aquilo que te traz tristeza. A Bíblia diz, meu amado irmão, que Jesus arranca tudo isso de mim e de você. Basta Jesus entrar na nossa casa, basta Jesus entrar na nossa vida. Aleluia! É nessa época, a medicina, meus amados, já não funcionava nos dias de hoje. Ali não tinha medicina para curar lepra, não era igual de hoje. A medicina não era desenvolvida. A única solução era isolar o doente. A única opção que tinha é ir para lugares desérticos à espera da morte. Glória a Deus. Situação difícil, irmão. Muito difícil. Muito difícil. O sacerdote dava um diagnóstico, era médico, nos dias de hoje. É ressaltado dois aspectos de fé no texto. Saber quem está pedindo e obedecer, sem questionar aquele que está pedindo. Amém. Os leprosos, eles não mediram esforço. Os leprosos, assim que eles viram Jesus passar, talvez aqueles leprosos já tinham visto Jesus curar. Talvez aqueles leprosos já tinham visto Jesus passar por aquele lugar e fazer sinais e maravilhas. Talvez Jesus, eles tinham passado por lá e aqueles leprosos não podiam fazer nada porque eles estavam no lugar visto falar de Jesus. Aleluia! Mas a Bíblia diz, meus queridos amados, que Jesus, ao aproximar daqueles leprosos, a Bíblia vai dizer, amado irmão, a Bíblia vai dizer, amado irmão, que é no caminho, quando Jesus libera a palavra para eles e diz para eles, olha, vai ao sacerdote e apresenta ao sacerdote que vocês agora podem viver em sociedade, que vocês agora podem ter uma vida natural, que vocês agora podem viver de maneira na sociedade, passando por todos os muros. Mas a Bíblia diz que os leprosos iam e no caminho, foi no caminho que eles foram, aleluia, purificado. Então eu quero te dizer essa noite que a sua cura, que a sua prosperidade, que aquilo que você precisa, que a mudança da sua vida, que a mudança da história da sua vida, que Jesus tem para você, é no caminho, não desista no Amém, caminho, porque amém. é no caminho é que Jesus vai fazer um milagre. Agora, se sair do caminho, aleluia, se sair do caminho, meu querido, nada feito. Verdade. Me perdoe, mas Jesus, Ele gosta de quem persevera, de quem Amém. luta, de quem leva pedrada, de quem leva pancada, irmão de volta e continua no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eles tinham um ato de fé, de receber, amados irmãos. A fé deles era tanta que eles não tinham a mínima evidência. Eles não tinham a mínima evidência de cura nenhuma. Eles não tinham espelho. Eles não podiam olhar seu rosto. A Bíblia diz que eles foram. Eles não tinham nenhuma certeza assim, de que verdadeiramente eles poderiam ser aceitos pelo sacerdote. Mas a Bíblia diz que eles tiveram fé. E quando Jesus liberou uma palavra, presta atenção, meu querido, quando Jesus falar contigo, quando o Senhor liberar uma palavra, você deve ter fé, você deve acreditar, você deve ir e fazer justamente aquilo que Deus quer que você faça. Amém. Porque quando você obedece, quando nós obedecemos, aí então Jesus ele muda o nosso coração. Aleluia. Aleluia! No caminho eles foram curados. Jesus não está alheio
condição social. A lepra não havia cura médica. No versículo 14, meus queridos, enquanto eles iam, eles foram purificados. Enquanto eles iam, enquanto eles estavam no caminho, eles foram purificados. Deus tem cura. Deus tem libertação. Deus tem transformação de vida. Deus tem milagre no meio do caminho. Louvado seja Deus. Eles não foram purificados imediatamente, mas eles caminhavam segundo a palavra de Deus. E quando Jesus falava, eles iam. E quando Jesus falava, eles iam. E quando Jesus falava, eles estavam perseguindo. E quando perseguindo o caminho afora. E quando Jesus falava, eles criaram dentro de si uma expectativa tão grande de terem suas vidas transformadas, uma alegria tão grande de que eles não olharam para ninguém, eles não olharam para nada, mas eles foram. Mas infelizmente apenas um voltou para agradecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Tem coisa que Jesus vai fazer na nossa vida quando começarmos a caminhar. Quando nós estivermos verdadeiramente decididos a caminhar, aí então Jesus vai trabalhar. Amém. Obedecer a ordem e ir em direção à palavra que ele disse. Enquanto eles caminhavam, segundo a palavra de Deus, eles foram curados. Então, meu querido, eu queria te dizer essa noite que você está no caminho certo. Você está no caminho em que Deus quer que você vá. Eu quero te dizer essa noite, trazer um alerta para a tua vida essa noite. Eu quero te falar que Deus tem planos para a sua vida e propósitos para a sua vida. Mas é necessário que você continue andando, que você continue perseverando, que você continue no caminho, que você não olhe para a esquerda, que você não olhe para a direita, mas que continue no caminho. Aleluia. Amém. Continue no caminho. Aleluia. Eu estou padecendo, irmão, eu estou a ponto de morrer. Eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por problema, eu estou passando por luta, eu estou passando por aflição. Mas vai, permaneça no caminho, com dificuldade e tudo, com conflito e tudo, com desprezo e tudo, com rejeição e tudo, mas continua no caminho. Amém. Continua no caminho. Aleluia. Que no caminho Deus tem propósito. É no deserto que Deus tem vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em Deuteronômio, meus amados irmãos, estou finalizando. Deuteronômio, finalizando. Deuteronômio diz assim. Ô irmão, lê para mim Isaías 35, 8 e 9. No caminho, meus queridos. Não abandone o caminho. Não deixe que o caminho, aleluia, vire um fardo na sua vida. Mas que o caminho seja um meio de que você vai adquirir a vitória mediante a palavra de Deus. Aleluia. Isaías 35, 8 e 9. Vamos ver. Diz assim: e uma estrada estará lá, e um caminho, e isso será chamado, o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para esses, os caminhantes, por insensatos que sejam, não
se extraviaram. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado, lá, porém os redimidos caminharão por ele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que os impuros não passarão pelo caminho. Há uma estrada e um caminho para ser seguido. Os impuros não passarão pelo esse caminho. Por que que não? Porque os impuros, Jesus já purificou. Lembra do texto que Jesus purificou os leprosos? Eles eram impuros. Então a Bíblia diz que eles não passarão. Nós já somos purificados mediante a palavra de Deus. Amém. Então esse caminho é para mim e para você. E que lá os animais não vão nos atingir, eles não vão nos pegar. E a Bíblia diz que esse caminho é para aqueles que estão redimidos. Redimidos é aqueles que são comprados. Aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Amém. Esse caminho é para mim. Esse caminho é para você. Por isso que Jesus ele disse, em João 14, versículo 6, Jesus ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia! Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um caminho que te espera, meu querido. Há um caminho que você e eu devemos seguir, meus amados irmãos. E esse caminho é Jesus. Os leprosos, os impuros não vão passar por ele, porque já foram purificados. Mas a igreja santa do Senhor irá perseguir, irá perseverar por esse caminho, irá andar por esse caminho. Aleluia! Porque Jesus tem vitória lá na frente. Amém. Jesus tem vitória, Jesus tem cura, Jesus tem restauração, Jesus tem, aleluia, aquilo que a medicina já diz que não tem mais jeito. Aleluia! É Jesus tem, é Jesus que tem. Agora um conselho, persevere no caminho, não larga o caminho, vai por esse caminho, porque é esse caminho que nos conduzirá à vitória. Em Deuteronômio 32, versículo 32 e 33, vai dizer, sendo assim, tende todo zelo para agires conforme vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não desvieis para a esquerda, nem para a direita. Andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos orientou, para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra, que a vez de tomar posse. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, e eu e você iremos tomar posse, em nome de Jesus Cristo. Louvado o nome santo do Senhor, aleluia, por esse caminho. Não largue o caminho, não deixe o caminho, não abandone o caminho, não deixe que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor tem para mim e para ti. Aleluia! Não deixe que ninguém roube, tome a tua coroa que está guardado para mim e para você antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Deus abençoe ricamente. Amém. Deus abençoe o irmão Enoque, jovem, dedicado na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Maravilhosa mensagem. Amém. Eles foram a Jesus e Jesus mandou eles apresentar ao sacerdote. Às vezes nós queremos entender para obedecer. Nós não temos que entender, nós temos que ouvir e obedecer. Eles ouviram a ordem de Jesus e obedeceram. E obedecendo eles foram purificados. Então, a purificação dos nossos pecados, né, está na obediência à palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esta mensagem, amados. E que esta mensagem permaneça em nossos corações. Não é para entrar no ouvido e sair no outro, para permanecer nos nossos corações. Vamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda a manter viva essa chama da tua palavra no meu coração. Senhor, nosso Deus, Pai Celeste,
Deus maravilhoso, glorioso e tremendo. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pela palavra e pedimos ao Senhor que ela permaneça em cada coração, para que nós possamos obedecer a palavra gloriosa do Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais este culto, ó Pai querido, onde adoramos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu nome. Abençoa, Deus, o teu povo. Abençoa, Deus, a tua igreja em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão. Aleluia. Saudai uns aos outros com a paz do Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Aleluia. Eu andava, dando passos para frente e 2 passos para trás. Bendito seja Deus. O caminho chegava, eu só fui ficar, Mas quando eu entendi, não ia conseguir. Sem a ajuda de Jesus. Meu filho, pode ir embora.